Então, gente, boa tarde. É, Agora para mim aqui são 1h44 minutos, então ainda é de tarde. E, e eu vou estar falando aqui com vocês do soltar, um pouquinho do soltar, que na minha experiência é você ter essa abertura da boca, né? Você abrir mais essa sua boca e, e liberar, né? Liberar a mente, que a mente também é o corpo, né? Mente barra corpo, que também são as emoções, está tudo alocado, né? Tá tudo encaixado aí nesse corpo, tá tudo acoplado, né? Corpo, mente, emoções, ideias, sentimentos, pensamentos, né? Acho que eu já falei, tá tudo aí alocado, acoplado, instinto, desejos. Tá tudo no corpo, tá tudo em você, né? Tá tudo em você, dentro de você. E o soltar, com essa abertura da boca, você vai estar aos poucos desapegando, né? Aos poucos liberando aquilo que você está apegado, seja de crenças, sejam de ideias, pensamentos, sentimentos, emoções, enfim, né? Seja qual for o apego aí que você tenha, abrindo a boca e encaixando aí no seu corpo, né, aterrando com a realidade, você vai você vai você vai poder aos poucos ir se desvinculando do quanto que você está preso a tudo isso. E, e você vai perceber o quanto que você está refém, ou está escravo, ou está domesticado, ou, ou tá dominado, ou é, submetido a tudo isso, a essas estruturas, a esses corpos sutis, né, a esses chakras, a tudo isso, né, a essas energias, essas Kundalini, terceiro olho, tudo isso você está submetido, você está escravizado por tudo isso, né, por essa farsa da espiritualidade, das religiões. Então, com esse soltar, que deve vir acompanhado de você se observar-se, você vai você vai você vai ver tudo isso, né? Soltar mais observar como é que está o corpo, né? Como que está o pé, como que está o corpo, né? Pés, joelhos, rins, peito, centro do peito, o lado direito, o lado esquerdo, o que está acontecendo dentro de você, em você, que movimentos ocorrem, né? Em que você está identificado, você está pegado, poder ver as suas reações, poder ver o que te incomoda, o que te deixa feliz, te deixa triste, tudo isso está dentro de você, né? Ainda que nas relações tenha interferências, né? Tenha trocas entre esses corpos, do nosso corpo com o corpo dos demais e vice-versa, as emoções, sentimentos, pensamentos, apegos estão acontecendo dentro de você. Então não adianta culpar o outro, não adianta falar que é culpa do outro, que você é uma vítima do outro, não adianta.
Porque você vai continuar, né, a mente dá uma volta em você e você deixa de soltar. Deixa de soltar. Porque você já pegou alguma crença ali de que a culpa é do outro. Então você volta novamente a, a, ao apego, à submissão à sua própria mente, à sua própria consciência. E porque o seu eu real está além de tudo isso. Está além de tudo isso. E o soltar, ele vai te possibilitando aos poucos ir percebendo isso. Então soltar também as relações, né? Soltar o pai, soltar a mãe, é, soltar o filho, se você tiver, soltar tudo, soltar mesmo, desapegar, largar, né? Deixar. É claro, não é deixar de cuidar, não é deixar de dar atenção, de dar consideração, de dar carinho, de se preocupar, enfim. Mas é uma atitude interna. Externamente você pode até também não querer mais cuidar, não querer mais dar atenção, tudo bem. Mas é uma atitude, seja num caso ou no outro, é uma atitude interna. Essa é uma mudança de postura interna. E quando você solta, tudo aqui sempre falando, claro, da minha experiência com esse processo, com essa. Que não é uma técnica, apesar de eu falar que abrindo a boca, pelo menos para mim isso facilita, tá, gente? Mas não é uma técnica, não é um método. É você realmente não estar mais afim mesmo de. Não ter mais interesse nesse mundo, nessas atitudes, nessas coisas, nessas pessoas. E também não é que você não vai ter mais interesse, é que você está neutro, né? Você está. O que acontecer está bem. Se você morre, está tudo bem. Se você vive, está bem. Se você tem dinheiro, está bem. Se você tem comida, está bem. Se não tem, também está bem. De qualquer jeito, está bem, está bom. Né? As pessoas estão te dando funções e serviços e tarefas, tá joia, está tudo bem. Ninguém está parado e não tem o que fazer, tá tudo bem também. Não importa. Não importa. Então isso é o soltar. É o deixar acontecer também, né? Deixar fluir. Pode-se dizer também dessa forma, né? Então, não é uma técnica, não é um método, né? Apesar da gente estar falando dessa forma, é mais uma forma mesmo de tentar explicar, né, para vocês o que seria ou o que eu quero dizer com isso, tá? E e é isso, então quer dizer, você soltou, não importa se você está lá no topo, lá no alto, na última dimensão, ou se você está lá embaixo, na dimensão mais baixa, na frequência mais baixa, de menor energia, não importa isso, não importa. Se soltou, qualquer lugar que você esteja, tá bem para você. Se dói uma parte do corpo aqui, dói ali, não interessa. Mas é claro, você está observando. Você está se observando, está prestando atenção em você, no seu corpo, na sua vida, nos movimentos que acontecem dentro de você, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Você está atento a isso, observando isso, né? Você soltou, mas ainda observa, você ainda vê o que acontece em você, com você e também além de você, né? Que uma hora você vai além mesmo. Você começa a ir além, né? Começa a se desprender e começa a acessar frequências mais altas à medida que você vai desprendendo, vai soltando. Você começa a ver tudo, né? Ver como que ver o mundo, os interesses das pessoas, as prisões das pessoas, apegos das pessoas. Então, quer dizer, isso vai te dar um poder também. Né? Se a sua busca, se o seu interesse é pelo poder, o soltar é o verdadeiro, né? Talvez é o maior poder, né? Que você está totalmente livre, né? Ou desapegado, ou desinteressado para o resultado, né? O resultado da sua ação. Não importa o resultado da sua ação. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser positivo, se vai ser negativo. Porque para você tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E
E aí você pode ter a atitude que você quiser, né? Com o soltar, você, né? Eu assim, com o soltar, eu percebi que eu não quero me esforçar tanto assim, né? No trabalho, por exemplo, né? É uma decisão que eu vou passar a tomar, né? Continuo trabalhando, legal, me dedicando, mas eu não quero mais aquela coisa de obstinada de ter que conseguir, ter que realizar, ter que fazer, ter que ser incrível. Não tô mais com isso, não. Aquela ansiedade, aquela aflição de entregar, de ver resultado, eu não tô mais com isso, não, né? Até porque a Matrix, ela se utiliza da energia, da nossa energia, né? A Matrix acaba nos dando muito pouco em troca. Isso a gente vai percebendo à medida que a gente atribui, que a gente dá valor a nós mesmos, né? A nossa vida, sentimentos, emoções, vê que nós temos valor, né? O valor interior, né? O mundo interior que a gente tem. E a gente vê o valor disso e vê o que o mundo faz com isso, o que o mundo nos dá em troca, vamos dizer assim, é muito menor, é muito inferior àquilo que a gente está oferecendo. Então, é, então quer dizer, né? É, não é interessante, pelo menos para mim, me desgastar, me afligir. É claro, continuo sendo competente, continuo sendo caprichoso com o meu trabalho, com as minhas tarefas, com as minhas funções, tudo isso. Só que eu soltei, né? Soltei, faço mais tranquilo no meu ritmo, né? Soltei. Né? Se tiver que fluir, se for para acontecer, de eu continuar nesse serviço, eu vou continuar. Se eu tiver que sair, eu vou sair. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Aconteça o que acontecer, talvez o que eu tenho notado é que o soltar é a melhor atitude a ser colocada em prática, porque por causa disso, né? Porque o mundo vai se utilizar negativamente das suas forças e, e não reconhece o seu esforço, não te dá o valor que você merece. E para viver no mundo, viver na realidade, né, na Matrix, seria importante para a Matrix dar certo, né, para a Matrix funcionar, coisa que, né, é praticamente impossível, né? Ter um mundo melhor, ter uma sociedade, um coletivo melhor, é praticamente impossível. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua vontade, cada pessoa tem o seu interesse, cada pessoa quer olhar o próprio lado, e tudo isso, né, em detrimento dos outros, né? Quer tirar vantagem, quer se dar bem, quer ficar melhor e que o outro fique escravo, fique na pior. Então, é, quer dizer, né? Então, para a Matrix, a única forma da Matrix funcionar realmente seria essa, né? Que uns cooperassem, uns ajudassem, que tivesse essa troca mútua, né? De todo mundo fazer de tudo para que todos ficassem felizes, né? Se ocorresse isso, se tivesse esse empenho, esse objetivo, a Matrix funcionaria sim. Mas como isso não acontece, então soltar, né, é a melhor é a melhor atitude, pelo que eu tenho percebido, né? Eu aprendi muito disso com o Hélio Couto, né? Professor Hélio Couto, que eu falo bastante dele aqui. Sobre o soltar, ele fala muito mais que isso. Só que eu estou comentando com vocês que eu estou aplicando isso e vendo na prática, né? Não vendo resultados, talvez até vendo resultados, mas não necessariamente isso, mas é mais uma coisa de deixar as coisas serem, acontecerem e até uma paz mesmo, uma calma, uma sensação de que tá tudo certo e não tô ligando tanto também se vai ficar ruim, se vai ficar bom, se um desprendimento, né? Um desprendimento de tudo.
Então, então, se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, procurar saber mais, eu recomendo que vocês vejam os material dele no site oficial dele. E tem vários vídeos também falando especificadamente sobre o soltar, né? Tem vídeos lá de 1 hora falando e são muito interessantes. E inclusive o soltar para ganhar dinheiro, é, enfim, ele tem um material lá bem vasto, bem rico e bem completo. Eu estou trazendo aqui a minha experiência, não tenho nenhum vínculo, nenhuma ligação diretamente com ele. Eu sou um mero aprendiz mesmo do conhecimento dele, dos conteúdos que ele divulga. Então, assim, quando a gente entende a Matrix, a gente não quer, eu pelo menos, né? Eu não quero mais tanto ficar na Matrix e ter objetivos, intenções, né? Intenções na Matrix e desejos e não quero, porque eu sei como é que funciona cada vez mais, né? Eu estou entendendo. Com o soltar, você vê, você começa a ver as peças do quebra-cabeça, tudo começa a se encaixar. Você começa a perceber as coisas, né? Como que as coisas se dão, como que as coisas funcionam. E você começa a não querer, né? Eu começo a não querer participar de tudo isso, ainda que eu ainda estou, né? Ainda trabalho, ainda, né, convivo com familiares e tudo isso. Então eu ainda tô na Matrix, né? De um jeito ou de outro eu tô na Matrix, querendo ou não, né? Mas eu soltei, né? Soltei, que aconteça o que acontecer, tá valendo, tá bom, e deixando rolar, deixando fluir. E é isso aí que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Porque aí você vai começar a ver as sacanagens que fizeram com você, que o que os outros fazem uns com os outros. Você vai ver tudo, você vai enxergar tudo, né? Então, para isso também é preciso estar preparado, né? Para cair os véus, né? Cai os véus. Todos os véus se rompem, né? Os véus se desfazem, diluem e você enxerga a realidade nua e crua mesmo, né? Aquilo que está aí diante de você. E aí você precisa muitas vezes de um tempo para digerir, é, para poder voltar, né? Voltar ao convívio com os demais, na realidade, no mundo, né? E soltando, né? Sempre soltando, com essa postura de desapego, não querendo brigar, né? Querendo ter razão, porque isso é bobagem, isso é besteira, porque você vai conhecendo a Matrix e vai vendo que a Matrix quer isso, né? A Matrix quer show, a Matrix quer que seja gerada energia. E gerando energia é através de quê? De discussões, de brigas, de intrigas, de calúnias, de barracos e violência, né? Então você não vai contribuir para isso, né? Se você entendendo como é que funciona, você não vai querer ficar contribuindo para isso, entrando nisso e querendo defender ideia, defender ponto de vista, brigar com esse, brigar com aquele, apoiar o outro, dizer quem tem razão e discordar e querer impor seu ponto de vista, querer a todo custo que o outro te aceite, te aprove, te dê atenção e convencer o outro. Você não vai querer, você não vai querer ficar nessas coisas, porque você já começa a sentir o gosto, né, da liberdade em você, né? Então você não quer ficar preso nisso, atrelado a isso, amarrado a isso, né? Com pessoas que estão aí vivendo a realidade e que não querem nada com nada, né? Tem vários áudios aí falando da mediocridade, pessoas que não querem nada com nada e que simplesmente entregaram mesmo, né? Entregou a vida para a Matrix, para o sistema, fazer o que bem quiser, né? O que bem entender. Então você vai brigar com essas pessoas, né? Que elas estão no direito delas, na liberdade delas,
E se algum dia elas quiserem soltar tudo isso, desapegar de tudo isso, elas o farão, né? Elas o farão no tempo delas, do jeito delas, no momento delas e, e não no nosso momento, no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. Porque se você quer fazer isso com o outro, é porque você quer uma segurança, você quer que o outro siga o mesmo caminho, ou a mesma ideia, ou a mesma técnica, ou a mesma, sei lá, né, a mesma linha de raciocínio que a sua, né? Então você quer, com a aprovação do outro, confirmar o que você pensa. E não é isso, né? Então quer dizer, então se você adota essa postura, tem algo errado, tem alguma, então você não está sendo honesto com você mesmo, né? Querendo salvar os outros, puxar os outros junto. Então você não está sendo honesto com você mesmo, né? Você ainda quer viver na Matrix. Então, se você quiser ainda se apegar bastante e viver a Matrix, ter experiências na Matrix, viva, faça, né? Faça o que você quer fazer. A liberdade está aí, né? E quando você não quiser mais, você sai. É claro que isso é um processo, né? É um processo que que a gente vai alcançando e ficando mais livre, desapegando e desamarrando, soltando nós e bloqueios e tabus que a gente tem e, e vai sentindo e percebendo que a liberdade é muito melhor, né? O amor que a gente é, a paz que a gente é, a alegria que a gente é, a felicidade que a gente é muito maior que esse mundo, é muito maior que tudo isso. E é muito melhor, né? É muito mais saboroso, é muito mais real, é muito mais interessante do que esse mundo aí que nos foi oferecido, né? Só que para isso você precisa é, ter cansado de viver nessa realidade, né? Estar incomodado, né? Estar incomodado a tal ponto ou de tal maneira que você não queira mais mesmo saber das coisas, né? Não quer mais saber de namoro, de sexo, de poder, né? De ter dinheiro. Tem que ser uma coisa de estou cansado da realidade, uma coisa de desistência da realidade. Ainda que o soltar permita que você continue a viver o que você quiser, interiormente tem que ter uma atitude, um sentimento de desistência, de entrega, de deixar fluir, deixar acontecer, de que as coisas sejam como tiver que ser, que para você não tem tanta importância assim. Tá bom, gente? Então o que eu queria trazer hoje é isso. Fica um abraço carinhoso para todos, tá bom? Até mais.